Fala galera do canal, aqui é o Tony De Vito. Estamos chegando para mais um conteúdo e você não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você ainda não fez isso, faça agora, tá na hora, faça a sua inscrição e não esqueça desse bendito sininho que faz toda a diferença para você ser avisado, ser avisada sempre que eu postar um conteúdo novo. Deixa o like nesse vídeo, ajuda no engajamento e também comente. Quero saber a sua opinião sobre o assunto que nós vamos tratar aqui. E vamos direto ao ponto, sem enrolação, notícia está na tela. Senadores americanos culpam Bolsonaro e cobram rápida análise de futuros pedidos de extradição. A coisa está ficando feia para o Bozo lá nos Estados Unidos. Nós tivemos a Câmara dos Estados Unidos, com mais de 40 parlamentares, pedindo para que Bolsonaro seja expulso do país, e nós temos o Senado também pedindo, através de parlamentares, para que Bolsonaro não tenha guarida naquele país. Infelizmente, o que está acontecendo até agora é que os Estados Unidos têm sido abrigo para o que há de pior aqui no Brasil. Todo bolsonarista, quando a coisa aperta, os que têm dinheiro vazam para os States. E até agora a gente não teve nenhum desses sendo extraditado. Tem um caso, inclusive, do Alan dos Santos, que até hoje está por lá, escondido em algum buraco, e ainda não foi mandado de volta ao país para ser preso, porque o Alan dos Santos tem prisão decretada aqui no Brasil. Em relação ao Bolsonaro, ninguém quer esse sujeito em seu território. A Itália não quer, nenhum país da Europa quer. Aqui na América do Sul também ninguém quer. Nos Estados Unidos, Senado e Câmara não querem. Só falta mesmo ocorrer a expulsão do Bolsonaro, que está de maneira ilegal nos Estados Unidos. Vamos analisar. O visto que ele tinha como presidente da República acabou. Tinha uma tolerância de 30 dias, acabou também. Ele pediu prorrogação do visto como turista. Só que ele tem dado palestras por lá. Ou seja, ele está trabalhando. Na prática é isso, né? Ele está exercendo uma função remunerada. É irônico, porque Bolsonaro nunca trabalhou na vida e não é agora que ele vai trabalhar. Mas na prática, quando ele recebe por uma palestra, ele está trabalhando. Então, o que acontece? Não pode ter visto de turista. Bolsonaro está de maneira ilegal nos Estados Unidos e pode ser mandado embora a qualquer momento, pode ser deportado. Não seria extradição, seria deportação. Enviado de volta ao seu país de origem pelo fato de estar de maneira ilegal em território estadunidense. E o recado é claro. 9 senadores do Partido Democrata apresentaram uma resolução ao Senado americano em que condenam os atos golpistas do dia 8 de janeiro e o relacionam diretamente com a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento inclui ainda pedidos ao presidente Joe Biden de celeridade na cooperação das investigações feitas pelas autoridades brasileiras sobre o episódio, o que inclui análises rápidas de futuros pedidos de extradição de ex-altos funcionários brasileiros. A resolução condena o violento cerco conduzido por apoiadores do ex-presidente brasileiro, que foi alimentado em parte por desinformação espalhada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao longo de vários meses. Na minha opinião, a coisa é ainda mais grave do que os senadores estadunidenses estão relatando. Bolsonaro não incentivou aquela tentativa de golpe somente em parte. Ele incentivou totalmente. O que ele posta em suas redes sociais até hoje é só desinformação. Ele continua na sua campanha de mentiras. É só acessar aí qualquer rede social do Bozo, se você tiver estômago. Você vai ver que é só inverdades. O cara não traz um fato real, consumado, para discussão. É só mentira, fake news, como você queira chamar. E toda hora
incentivando uma insurreição, incentivando uma revolta, colocando minhoca na cabeça dos seus fanáticos. Portanto, a coisa é ainda mais grave do que essa situação levantada pelos senadores estadunidenses. O cenário é ainda mais grave relacionado a Jair Bolsonaro. A redação do texto foi liderada pelo democrata Robert Menendez, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Condenamos a violenta insurreição no Brasil em 8 de janeiro e expressando a solidariedade dos Estados Unidos com o povo do Brasil, bem como o apoio à salvaguarda das instituições democráticas do Brasil, diz o documento. O texto dos senadores relaciona o ex-presidente Jair Bolsonaro diretamente com os atos que depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Antes das eleições gerais do Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro repetidamente fez acusações falsas e infundadas, questionando a transparência e a integridade dos processos eleitorais do país, e encorajou seus partidários a ampliar essas reivindicações infundadas, diz o documento, antes de afirmar que, em 8 de janeiro de 2023, uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se envolveram em um cerco violento e organizado ao Palácio Presidencial do Brasil, Congresso e à Suprema Corte. A essa situação que os bolsonaristas nos expuseram. Uma situação vexatória, vergonhosa. A democracia brasileira sendo ameaçada por essa horda de insanos. Toda horda tem um líder. Alguém que guia a insanidade para um objetivo. E é claro que aqui nós temos Jair Bolsonaro nessa liderança. Ele é a mente que consome as mentes dos bolsonaristas. Bolsonaro é o catalisador desse ódio. É o catalisador desse movimento extremista. E de todas essas declarações dos senadores, tanto no texto quanto em falas durante entrevistas, a que mais me chamou a atenção foi essa aqui. É vergonhoso que Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos tirando selfies durante aquele evento vergonhoso. Recentemente apresentei uma legislação para garantir que os funcionários estrangeiros que prejudicam uma eleição livre e justa ou uma transferência pacífica e democrática do poder não possam escapar da responsabilidade fugindo para os Estados Unidos. Esta resolução enfatizará ainda mais a mensagem de que estamos com o povo do Brasil e apoiamos a salvaguarda de suas instituições democráticas, disse o senador Durbin, um dos que assinou o documento. Achei interessantíssima essa declaração do senador, porque ele expõe a vergonha que é para os Estados Unidos estar dando guarida para o Bolsonaro. Enquanto a coisa acontecia aqui no Brasil, com a nossa democracia por um fio, o sujeito que é o cabeça desse movimento golpista estava lá nos Estados Unidos, tirando selfie, sendo bajulado por apoiadores que moram naquele país, de boa, como a gente diz. Fica parecendo que os Estados Unidos são cúmplices do golpe, o que não é verdade. Não é do interesse hoje daquele país que exista um golpe de Estado no Brasil. Joe Biden já deu diversas declarações a favor da democracia brasileira. O que me deixa incomodado é a demora para se tomar uma decisão em relação ao futuro do Bolsonaro ali nos Estados Unidos. Vai demorar um ano para analisar a situação do visto que ele pediu prorrogação? Não é um caso qualquer de um cidadão comum. Estamos tratando de um líder de um movimento extremista que está pedindo para ficar mais tempo nos Estados Unidos. O país vai analisar da mesma forma, como se fosse uma outra pessoa qualquer? Tem que decidir o quanto antes e, na minha opinião, tem que recusar o visto e mandar o Bolsonaro de volta para casa. Parlamentares estadunidenses estão declarando que a situação é vergonhosa.
para os Estados Unidos? Vão permanecer dando proteção a um líder golpista? Não acho que seja razoável. Vamos compartilhar esse vídeo, espalhar esse conteúdo por aí, mande para todo mundo, não esqueça do like, o joinha ajuda bastante no engajamento. E tamo junto aqui no canal Tony DeVito. Até o próximo e força progressistas!